buscar ajuda porque você está sentindo que você está muito ansioso. E nada que você come está dando ajuda. Você pensa, meu Deus, eu como demais, eu fico mais ansioso, eu como de menos, fico mais ansioso. A gente vai falar sobre alimentos para ansiedade. A Rayana está aqui, ela é nutricionista e ela também é terapeuta alimentar, é isso? Como você está, meu amor? Fiz essa mesa linda para você, espero que você tenha gostado. Amém. E você acha que a ansiedade, com alguns dos produtos, você me fala Sim, bacana. deles. Então, dos cítricos, principalmente, a gente tem a questão da vitamina C, né? Então, a vitamina C, ela é um antioxidante. E quando a gente pensa em estresse, em ansiedade, a gente tem muita também inflamação do nosso organismo, né? Então, a gente precisa entender, por exemplo, que os alimentos com vitamina C, esses alimentos mais antioxidantes, eles também têm essa parcela e eles vão ajudar, tá? Aqui eu trouxe para vocês o que eu adoro, que não falta na minha casa, o meu maracujá. Adoro a laranjinha, eu faço ela naturalzinha, sem açúcar, só batidinha com gelo. Ótimo. E o consumo dele é imediato. Na minha infância, eu chupava muito, eu chamo de vergamota lá em Freiburgo. Então a mimosa, a mexerica, muitos também dão outros nomes, enfim, gosto muito. E aqui tá ela, aberta, porque eu não sou boba, já deixei pra eu ir chupando enquanto você falava, Nutri. Então aqui eu tô legal, se a gente pensar no antioxidante, é isso? Bacana. E principalmente aqui a gente tem o maracujá, né? Então, muitas pessoas até brincam que quem tá nervoso, estressado, precisa, né, consumir um maracujá, porque a gente tem aqui o ativo que é a passiflora. Então, a passiflora, ela ajuda nessa questão de ser um pouco mais calmante, né, um calmante natural. Eu gosto de beber à noite. Isso, à noite, bacana, induz o sono Chazinho também, né? E até falando aqui na questão, dessa questão do sono, a gente tem que entender que o sono é um fator muito importante para quem sofre da ansiedade. Acaba diminuindo os níveis dessa ansiedade também, né? Sim. Porque eu tava nos bastidores batendo um papo com a Nutri, falei assim, seguinte, me conta, porque se eu tiver uma entrevista de emprego no outro dia, a ansiedade, ela já começa a me consumir um dia antes, acho que vocês de casa também é assim, né? E tudo eu fico muito nervosa, eu já penso no que tá por vir e isso me consome. E aí a pessoa ataca a geladeira e vai dormir. Aí a gente pode mostrar os peixes e outras carnes também. Tipo, o peixe é uma opção que eu gostaria de comer à noite se eu tivesse nesse dia. Porque eu sei que ele tem gordurinha, mas não é tão pesado. Com uma boa salada, acrescentando uns verdinhos, funciona. Comer à noite não é legal, pesado, né? Sim, por quê? Muito provavelmente você já não vai conseguir dormir muito bem, porque você vai estar ansiosa, Meu né? Deus do céu, sim. E se você tiver ali com um alimento pesado no estômago, a gente sabe como que isso prejudica, Meu né? Deus. Então, assim, em relação aos peixes, é ótimo porque o peixe, ele é uma ótima fonte de ômega 3, né? E lembra que eu falei pra vocês a questão da inflamação e tudo mais que esse estresse pode gerar, essa ansiedade? Então, o ômega 3 é um ótimo antioxidante também que a gente tem que ter na nossa alimentação. Além do que, né, você vai estar fazendo uma refeição muito mais leve, muito mais tranquila para você dormir bem. Outra diquinha, tá? Por que favor. é muito bacana. Tô vendo aqui a banana. Ai, bananinha! Que você trouxe pra gente. Então, quando a gente fala de sono também, tá? Tem um micronutriente muito importante que é o triptofano. Então, o triptofano, ele é um precursor da melatonina. Ajuda você a dormir gostosinho. Exato. Devem ter ouvido aí falar da melatonina, o hormônio do sono e tudo mais. Então, a banana, ela é um precursor, a banana é uma fonte de triptofano que vai fazer a melatonina, tá? E um outro alimento também é o leite, né? Então, muitas pessoas falam, toma um leitinho antes de dormir, que ajuda e tudo mais. E realmente, e vai aí uma dica, né? Que legal você fazer uma vitamina com uma banana, um leite. Junta os dois juntos ali, pronto. Colocar também um cacau, tá? Que é uma fonte de magnésio, que é um outro mineral que a gente precisa para conseguir fazer essa conversão. Então, olha que bacana a gente fazer um shake, né? Com uma banana, um leitinho, um cacau, que vai dar um gostinho ali de chocolate também. E que dá saciedade. E é reconfortante, né? E aquela coisinha boa. Os ovinhos, Rai, me conta. Ótimo. Ovos também, gente, muito bons, tá? Praticamente todos os micronutrientes que a gente precisa em relação a essa questão da ansiedade, a gente encontra no ovo, tá? Como, por exemplo, vitamina B12, o selênio, que ajuda também, tá? Pro selênio, a gente pode, por exemplo, colocar a castanha do Pará. Então, na castanha do Pará, com 2 castanhas do Pará, a gente já consegue suprir a nossa necessidade diária. Dá pra fazer um ovinho mexido, colocar as castanhas juntas ali depois? Né? Ou se você quiser só consumir ela também, bacana. Mas no ovo, a gente também tem o triptofano. Que é o precursor, né? Exatamente. E também a vitamina D.
né? Que é um outro fator que a gente tem que pensar quando a gente fala de fadiga, de cansaço, que tudo isso leva a gente a ficar mais estressado e também, né, tinha mais chances da ansiedade. A cúrcuma eu adoro demais, uso muito nas minhas receitinhas e também super recomendado para essa ansiedade. Sim, com certeza. Principalmente nessa questão que a gente está falando anti-inflamatória. Então a cúrcuma, ela é um anti-inflamatório natural, tá? E não só para essa questão da ansiedade, mas da nossa saúde no geral. Legal. Então é bacana você estar consumindo aí na forma, né, de um shotzinho pela manhã com limão. É bacana. E também você colocar na sua comida. Então, vai fazer um arroz, taca-lhe cúrcuma. Coloca uma cúrcuma, né? Vai temperar uma salada, coloca uma cúrcuma. Eu fiz cúrcuma com mandioca esses dias e ficou bom demais. Tirou aquela cor insossa da mandioca, sabe? Exatamente. Alimentos que prejudicam você, dona de casa, ok? Fala pra mim, quais são os alimentos que você... A Rai, assim, fala, gente, isso prejudica demais quem tá com ansiedade. Gente, já tô aqui só querendo ouvir. Fala, amiga, conta tudo. Primeira coisa, né? Café. Você já é ansiosa e você ainda me toma... Me busca depois, Rai. E você ainda me toma uma xícara enorme de café e ainda por cima depois das 4 da tarde, que vai prejudicar o seu sono, né? Tem pessoas que falam assim, não, café pra mim, né, tranquilo, não faz efeito nenhum. Mas que já não faz mais efeito pra mim, não. Atrapalha, exatamente. Então a cafeína, tá? Ela é um estimulante. Então, se você já está ansiosa, você vai tomar uma bebida que vai te estimular mais. Então, nesse caso, né, como a Ju falou, a questão... Ainda bem que eu não tô ansiosa, tem dias que eu tô ansiosa, então eu posso tomar minha garrafinha. Uma garrafinha só, né? Uma garrafinha, a Nutri fala só uma xícara, né? A xícara desse tamanho. Mas é bem isso, tá? O café é um, então. O café é um, principalmente, gente, depois das 4 da tarde, tá? Então, se quer tomar, se gosta, não tem problema, não é proibido. Mas evitem de tomar, principalmente na parte da tarde e da noite, tá? Mais uns 2 que você acha. Alimentos ricos em gordura, tá? Gorduras principalmente saturadas, gorduras trans. Quando a gente fala desses alimentos, a gente já pensa nos industrializados. Exatamente. Então, evitar industrializados, até porque a gente tá falando dessa relação, né? Eu quero saber de chocolate, Xuxa! Xuxa! Ó, o chocolate eu vou deixar por último, que eu vou explicar. Então tá. Então, com muita gordura, é bom evitar mesmo, isso, né? porque lembra que a gente falou da questão da inflamação e tudo mais? Então, a gente tem que pensar que um alimento industrializado, ele também, além da gordura, ele tem outros alimentos ali, né? Outros compostos que vão gerar, talvez, essa inflamação. Então, a gente precisa dar uma evitada, principalmente falando à noite, que vai ficar pesado. Lentifica a nossa digestão, vai atrapalhar a gente a dormir. Né? Acorda mais podre do que foi dormir. Exatamente, né? Então, e o chocolate, minha amiga? O chocolate. E o chocolate, Xuxa? Pega, Xuxa. Conta. Então, quem gosta aí do chocolate, tá? Minhas pacientes já sabem, eu sou uma nutri que eu sempre deixo consumir o chocolate. Ai, como você é maravilhosa. Mas sempre tem um mais, vai, amiga. Mas sempre tem um mais, né? Então, quando a gente fala principalmente da ansiedade... Lembra que eu falei pra vocês da questão do triptofano e do magnésio? Sim. Então, prestem atenção. O triptofano, além de ser um precursor da melatonina, ele também é um precursor da serotonina. Então, a serotonina é o nosso neurotransmissor que ajuda no nosso bem-estar, no nosso bom humor. Tô anotando tudo. Né? Então, quando a gente tá com sintomas de ansiedade, é porque normalmente esse neurotransmissor, ele tá em baixa, tá? E daí, o que ajuda? O triptofano, ele vai ajudar a produzir, sim, esse neurotransmissor, mas ele precisa de uma coisinha para ajudar, que é o magnésio. E uma das maiores fontes de magnésio que a gente tem é o cacau, né? E o que vem do cacau?